O Rio de Janeiro acordou em guerra. A mídia mostrou as imagens. Mostrou os números. Mas o que ela não mostrou, o que ela não quis mostrar, é o verdadeiro motivo por trás daquela operação. Porque aquilo não foi apenas uma caçada. Foi um recado. Um golpe calculado dentro de uma guerra que há décadas transforma o Rio de Janeiro num campo de batalha silencioso, onde o inimigo muda de rosto, mas nunca desaparece. Antes mesmo do sol nascer, os moradores dos complexos do Alemão e da Penha já sabiam que algo estava diferente. O som de helicópteros, o eco dos tiros e o silêncio tenso nas ruas diziam mais do que qualquer manchete. Nas redes sociais, o medo se espalhava mais rápido do que as balas. Mensagens avisavam: não saia de casa, hoje o morro vai ferver. E ferveu. Caveirões rasgaram as vielas. Homens de preto avançavam entre becos estreitos. Era o BOPE, o Batalhão de Operações Policiais Especiais, numa das maiores e mais letais ações da história do Rio. 2.500 agentes, helicópteros, blindados, drones e uma promessa feita pelo governo: acabar com o Comando Vermelho. Para entender o que aconteceu naquele dia, é preciso voltar um pouco. O Comando Vermelho não é apenas uma facção. É um império que nasceu dentro das prisões, cresceu nas favelas e se infiltrou em cada canto onde o Estado falhou. Durante anos, construiu sua própria estrutura de poder, com hierarquia, segurança armada, códigos e até leis internas. Dentro das comunidades, há quem veja o CV como inimigo, e há quem o veja como o único governo que chega onde o outro nunca chegou. Mas nas últimas semanas, algo mudou. Os relatórios de inteligência apontavam que o Comando Vermelho estava expandindo. Novas rotas de armas, movimentação financeira fora do país e uma crescente sensação de que o Estado havia perdido o controle. A resposta veio de cima. Uma operação que não seria apenas repressão, seria exemplo. Nas primeiras horas da madrugada, os caveirões começaram a subir. Os helicópteros do BOPE cruzavam o céu com faróis acesos, iluminando telhados, becos e muros pichados com siglas do CV. Lá de cima, a cidade parecia dividida entre dois mundos, o do asfalto e o da guerra. E essa guerra não era nova. Mas naquela manhã, ela ganhou outro nome: enfrentamento ao narcoterrorismo. Foi assim que o governo classificou a operação. Um termo forte, que carrega uma mensagem ainda mais forte: a de que o Rio de Janeiro não enfrenta mais bandidos, mas organizações armadas com poder de exército. Em poucas horas, a cidade parou. Escolas fecharam. Linhas de ônibus foram suspensas. Crianças ficaram presas em casa enquanto o som dos tiros ecoava pelos morros. No fim do dia, o balanço oficial assustava até os veteranos da segurança pública: mais de 60 mortos, 81 presos, 4 policiais tombados em combate. Mas em meio aos números e às manchetes, uma pergunta ficou sem resposta: quem era o verdadeiro alvo dessa operação? A mídia dizia que o objetivo era enfraquecer a facção. Mas fontes internas apontavam outra história. Uma história que começou meses antes, com uma disputa de poder dentro do próprio crime. Doca, um dos principais nomes do Comando Vermelho, vinha sendo monitorado por semanas. Seu operador financeiro foi preso durante a ação. E é aqui que o fio começa a se desenrolar. O que parecia apenas mais uma incursão policial se transformava, aos poucos, num movimento estratégico para cortar a cabeça de uma estrutura que se reorganiza toda vez que é atingida. Mas existe um problema: o crime, no Rio, nunca dependeu de um só nome. E talvez, enquanto o Estado mira nos líderes visíveis, outros já estejam assumindo o comando nas sombras. O verdadeiro alvo não era apenas o tráfico. Era o sistema que mantém o tráfico vivo, o dinheiro, as conexões, a rede subterrânea que financia tanto a bala quanto o silêncio. E esse sistema não está só nos morros. Ele circula entre políticos, empresários, agentes da lei e homens que nunca tocam em uma arma, mas controlam quem aperta o gatilho. A operação do BOPE foi o rosto público de uma guerra invisível. E a pergunta que pairava no ar era: será que o Estado estava realmente atacando o Comando Vermelho, ou estava mandando um recado para alguém ainda maior? O que ninguém percebeu, e o que a mídia não quis mostrar, é que essa operação tinha um propósito muito mais profundo. Um propósito que mexe com poder, território e controle social. E quando você entende isso, começa a enxergar que essa guerra não é só contra o tráfico. É contra a ideia de quem manda de verdade no Rio de Janeiro. Durante décadas, o Comando Vermelho tratou essas áreas como fortalezas. Usou moradores como escudo, crianças como mensageiros, e impôs uma lei baseada no terror. Mas dessa vez, o jogo virou. A operação foi planejada para atingir o coração da facção,
destruir pontos estratégicos, cortar a comunicação e enfraquecer o domínio sobre o território. E o resultado foi imediato: dezenas de criminosos presos, toneladas de drogas apreendidas e a maior demonstração de poder do Estado nos últimos anos. Sim, o número de mortos é alto. Mas é preciso entender, essa é a realidade de uma guerra urbana. E quando o inimigo se esconde entre inocentes, quem paga o preço é sempre o povo, o trabalhador que não consegue sair de casa, a mãe que precisa proteger o filho da janela, o policial que arrisca a própria vida por um uniforme e um salário que nem sempre condiz com o que ele enfrenta. E mesmo assim, eles foram. Enfrentaram o perigo, subiram o morro e mostraram que a coragem ainda existe dentro das fardas. Nos últimos anos, o Rio de Janeiro se acostumou com a ideia de que certos lugares eram intocáveis. Mas essa operação mudou o jogo. Pela primeira vez em muito tempo, os criminosos viram que o Estado pode sim entrar, e que a sensação de impunidade tem limite. Alguns vídeos mostram o desespero dos traficantes fugindo, abandonando armas, tentando escapar por becos e telhados. Outros registram o que a grande mídia não costuma mostrar: a reação dos moradores que aplaudiram os policiais, agradecendo pelo fim de um domínio que parecia eterno. É claro que as críticas vieram rápido. Alguns jornais chamaram a operação de violenta demais, outros insinuaram abuso policial. Mas, convenhamos, onde estavam essas mesmas vozes quando os bandidos impunham toque de recolher, queimavam ônibus e matavam inocentes? A verdade é dura, mas precisa ser dita: a omissão do passado alimentou o monstro que a polícia enfrenta hoje. E não dá mais para fingir que a culpa é de quem está tentando resolver o problema. Se há excessos, que sejam investigados. Mas não podemos confundir força legítima do Estado com violência injustificada. O policial que sai de casa sem saber se volta, merece respeito, não condenação antecipada. O governador Cláudio Castro chamou o que está acontecendo de guerra contra o narcoterrorismo. E não é exagero, porque o que acontece no Rio há anos já não é mais só tráfico. É terrorismo interno, é domínio armado, é desrespeito total à lei e à vida. Essa operação não é apenas uma ação policial. É uma mensagem política, social e moral. Uma forma de dizer: o Brasil ainda tem autoridade. E ela não vai se ajoelhar para bandido. Mas a grande questão é: o que vem agora? Porque entrar no morro é uma coisa. Permanecer lá é o verdadeiro desafio. A polícia cumpriu sua parte com bravura, mas o Estado precisa fazer o resto: levar escola, emprego, dignidade. Caso contrário, o ciclo se repete, e daqui a alguns meses, o crime volta a ocupar o espaço que a ausência do governo deixa. E é exatamente aqui que está o verdadeiro alvo dessa operação. Não foi um homem específico, não foi um chefe do tráfico. O verdadeiro alvo foi o domínio do crime. Foi o sistema que se alimenta da miséria e da ausência do poder público. E quando o Estado decide reagir, é esse sistema que treme. O recado foi dado. E por mais que tentem distorcer os fatos, uma coisa é inegável: essa operação mudou a história recente do Rio. Agora, resta saber se ela será lembrada apenas como mais uma ação, ou como o início de uma nova era, em que o Brasil decide de uma vez por todas que quem manda aqui é a lei.